Então, neste domingo da oitava da Ascensão do Senhor, o Evangelho de hoje nos apresenta, tomado de São João, nos apresenta Nosso Senhor que nos faz dois solenes vaticínios, ou duas profecias, predizendo primeiro que receberão os apóstolos, receberão o Espírito Santo e darão testemunho de que o Messias veio. E depois, o segundo vaticínio, a segunda profecia, anuncia-lhes as cruéis perseguições que padecerão os apóstolos pela fé. Quando vier o Paráclito, aquele Espírito de verdade que procede do Pai e que eu vos enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho de mim. Então, essa é a primeira predição, é a primeira profecia. A segunda predição: expulsar-vos-ão das sinagogas, e até virá o tempo em que qualquer que vos der a morte imaginará que faz o serviço a Deus. E vos tratarão assim, porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. De modo que este falou Jesus Cristo, irmãos meus, escutai-me com vossa costumeira benevolência. Consideremos brevemente a primeira predição, a primeira profecia de Nosso Senhor. Jesus anuncia a seus apóstolos que receberão dentro de pouco o Espírito Santo. De fato, no próximo domingo, a igreja celebra a festa do Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria Santíssima, sobre a igreja, enfim, a igreja nascente. Esse Espírito Santo que procede do Pai e é Espírito de verdade. Além disso, anuncia-lhes que eles darão testemunho de que veio o Messias Redentor do gênero humano. Este vaticínio teve cumprimento no grande dia de Pentecostes, quando, estando todos os apóstolos reunidos no cenáculo, ouviu-se um ruído como de um vento impetuoso, e apareceram sobre eles línguas de fogo, com as quais ficaram cheios de dons celestiais. Por esta milagrosa descida do divino Paráclito, os apóstolos tornaram-se de repente sábios. De débeis, fizeram-se fortes. De menos perfeitos, chegaram a ser santos. Mas ainda não bastava. Depois da vinda do Espírito Santo, os apóstolos espalharam-se sobre a terra. E possuída a sua alma de valor celestial, deram em todas as partes testemunho de Jesus Cristo, reparador da queda da família humana. Confessaram a Nosso Senhor da mesma forma entre os bárbaros, assim como também nas nações civilizadas, tanto dentro das casas como nas praças públicas, tanto nos humildes povoados como nas soberbas capitais, tanto na presença dos ignorantes como diante dos sábios, tanto diante dos magistrados como dos mais poderosos dominadores da terra. Ó irmãos meus, os apóstolos receberam o Espírito Santo e deram testemunho de Jesus Cristo, verificando-se a predição do Redentor. Mas isto acontece ainda na atualidade, visto que os verdadeiros cristãos, imbuídos do Espírito Santo, ainda em nossos dias, dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos. Esses verdadeiros cristãos de nossos dias podem se dirigir
as palavras que São Paulo dizia outrora aos fiéis de Coríntios. O que dizia São Paulo? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ah, quão grande é a abundância dos dons do Espírito Santo, própria daqueles que fazem generosa a exata profissão de fé do católico, do cristão católico. Iluminados por esse Espírito Santo, qual deve ser o objeto contínuo de nossos pensamentos, de nós que somos templos do Espírito Santo? Qual deve ser a nossa maior riqueza? Qual deve ser o nosso negócio principal? Então, o objeto contínuo de nossos pensamentos deve ser Deus e unicamente a Deus. A nossa maior riqueza que devemos buscar não são as riquezas do mundo, mas sim as riquezas do paraíso, onde a traça nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. E o maior negócio da nossa vida é a salvação da nossa alma. Iluminados por esta sabedoria que nos é infundida pelo Espírito Santo, aqueles cristãos daquele tempo, e nós também hoje devemos imitá-los, não faziam caso dos respeitos humanos. Eram dignos imitadores dos santos apóstolos, os cristãos que vieram depois, dando constante testemunho de Jesus Cristo, quer seja na sociedade, quer seja em casa, quer seja no trabalho, onde estiver, dando testemunho de Jesus Cristo. Aqueles apóstolos daquele tempo, aqueles discípulos daquele tempo, seguindo os apóstolos, e também os discípulos de hoje, que somos nós, também devemos fazer o mesmo. Eles confessam a Jesus Cristo, invocando a poderosíssima ajuda de sua graça para seus combates espirituais. Confessam-no mostrando-se decididos, adeptos do Evangelho e de todo o Evangelho, adeptos de toda a palavra, de todo o Evangelho, não somente de uma parte que lhe apetece e a outra parte não, como fazem os modernistas. Confessam-nos saudando publicamente a cruz, sem respeito humano, sem respeito humano. A gente muitas vezes é tentado a ficar com respeito humano, você vai passar em frente a uma igreja, claro, consagrada a Deus, e não se benze por vergonha, por medo, né? Ou você vai num restaurante, come lá e fica com vergonha de se benzer, né, de pedir a benção de Deus, de agradecer pelo alimento. Respeito humano. Então, eles não tinham respeito humano nenhum. Levava Nosso Senhor, com sua vida, com seu exemplo, pelas ruas públicas, pelas praças, por onde fossem. Confessam-no em certas circunstâncias particulares, nas quais se veem obrigados a fazer aberta profissão de sua religião, dizendo, somos cristãos, quando eram inquiridos pelos algozes dos imperadores que queriam matá-los por ser cristãos, eles professavam publicamente a sua religião. Somos cristãos e nos gloriamos de sê-lo. Se nos dessem a escolher entre ser cristãos ou monarcas, sem dúvida alguma escolheríamos ser cristãos, ser católicos. Ó ditosos, não uma, mas 1000 vezes, não uma vez, milhares, centenas e milhares de vezes, que cheios de sabedoria, dessa sabedoria que provém do alto, né, do Espírito Santo, dão público testemunho de Jesus Cristo. Ó felizes aqueles quando, chegado o tempo de seus dias, acharem-se na presença de Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. Então terá cumprimento a promessa do Redentor. Aquele que me confessar diante dos homens,
eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ó Dulcíssimo Pai meu, dirá então Jesus Cristo, resplandecente seu rosto de terníssimo amor. Ó Dulcíssimo Pai meu, vede este cristão que deu solene testemunho de mim em presença dos homens, e com isso, correndo o risco de ser escarnecido, e de fato sendo escarnecido, ultrajado por parte de meus inimigos. Pois bem, eu dou agora testemunho de sua ardente caridade, de seu enérgico valor, e o proclamo digno de minha glória. Aconchego-o paternalmente em meu seio, faço-o partícipe por toda a eternidade dos esplendores e das delícias de meu paraíso. Belas palavras. E também palavras duras àqueles que não fizeram isso. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo que nunca se acaba. Venhamos agora, irmãos meus, à segunda solene predição feita por Jesus Cristo aos apóstolos, e da qual se fala no presente evangelho que nós ouvimos, de São João. Jesus anuncia, em segundo lugar, aos apóstolos que serão perseguidos por causa da fé. Sublinhamos, por causa da fé serão perseguidos. Da fé de Nosso Senhor. E serão lançados, portanto, serão jogados fora das sinagogas e até condenados à morte. A vida de todos os apóstolos confirmaram maravilhosamente o cumprimento desta profecia. Eles, por ser discípulos do Nazareno, foram encarcerados, açoitados, expostos a duros martírios ou degolados a fio de espada. São Paulo foi açoitado com varas por 3 vezes e, por fim, foi decapitado. São João foi lançado em caldeira de azeite fervendo. Milagrosamente não morreu, mas foi exilado na ilha de Patmos. São Bartolomeu foi esfolado vivo. São Pedro, o príncipe dos apóstolos, morreu crucificado de cabeça para baixo. E nós? O que fazemos para testemunhar a nossa fé? E quão nobres exemplos de heróica resignação nos deram esses generosos apóstolos enquanto sofriam tão cruéis tormentos. Escutai com que belas palavras expressa por São Paulo a admirável paciência com que ele e os outros apóstolos sofriam as cruelíssimas perseguições dos tiranos. Dizia São Paulo: somos amaldiçoados e bendizemos. Somos perseguidos e temos paciência. Somos blasfemados e oramos a Deus. Ó irmãos meus, os apóstolos foram cruelmente perseguidos. Não só perseguidos, mas cruelmente perseguidos pela fé santíssima que professavam, verificando-se assim o vaticínio de Jesus Cristo. Mas também agora sucede isto mesmo, visto que também em nossos dias os verdadeiros cristãos sofrem duras perseguições pela fé divina que professam, pela fé dos apóstolos, pela fé de nossos pais, pela fé da igreja, enfim, sofrem perseguições. A Europa, por exemplo, já não tem mais fé. Então vemos as igrejas históricas, igrejas antigas, sendo vilipendiadas, altares profanados.
Casas religiosas fechadas e aquelas que resistem, que querem professar a divina fé, são despojados de seus bens, lançados de seus pacíficos mosteiros aos asilos, hospitais, ou expulsar mesmo para o mundo. E vivem hoje na angústia e na penúria da pobreza. Temos casos recentes. Então, muitos cristãos estão sofrendo horrendamente perseguições morais, físicas também. Além disso, quem pode ignorar hoje, como por todas as partes, mais ou menos os católicos, digo tradicionais, né, católicos, é uma redundância, mais para diferenciar dos modernistas, são objeto de riso, de burlas, talvez de escárnios e caluniosas imputações. Quem é católico de verdade sente na pele essas coisas acontecer com ele. E vendo os seus cristãos verdadeiros de nossos dias feitos alvo da perseguição, qual deve ser a nossa conduta? Se nós estamos sendo perseguidos, sendo caluniados, sendo objeto de riso, é porque, se nós estamos passando por isso, lamento em dizer, você não está vivendo a fé divina que foi transmitida por nosso Senhor aos apóstolos e chegou até nossos dias. E se estamos passando por isso, alegrai-vos. Então, esses cristãos, a exemplo, a imitação dos santos apóstolos, quando são amaldiçoados, também devem bendizer. Quando forem perseguidos, persevere na paciência. Quando são blasfemados, dirijam súplicas a Deus em favor de seus perseguidores. Irmãos meus, cantemos sua vitória. Bem-aventurados, não uma, mas 1000 vezes, o cristão que sofre pacientemente perseguições pela fé santíssima de Jesus Cristo. Bem-aventurado, porque é imagem viva dos santos apóstolos, que sofreram muito mais. Bem-aventurado porque segue o nobilíssimo exemplo do divino Redentor, o qual, por nosso amor, consentiu em ser chamado enganador, mentiroso, sedutor, endemoninhado. Então se diz isso a Nosso Senhor, imagine a nós. Bem-aventurado porque pertence à afortunada companhia daqueles que, como diz o apóstolo, Deus previu e predestinou conforme a imagem de seu Filho. Bem-aventurado porque os anjos do paraíso lhe estão tecendo a esplêndida coroa que cingirá um dia as suas têmporas, segundo aquelas consoladoras palavras de Jesus Cristo. Bem-aventurados sois quando os homens vos amaldiçoarem e vos perseguirem e falarem de vós falsamente por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Concluo, irmãos meus, fazendo-vos uma observação prática de muita importância. Que necessidade tão grande temos todos da graça do Espírito Santo. Nós, tão cegos no entendimento e, portanto, tão fáceis para abraçar o erro. Nós, tão débeis em nossa vontade e, portanto, tão propensos a entregar-nos às seduções, às lisonjas de nossos inimigos espirituais. E em tal caso, que temos de fazer durante esta sagrada novena de Pentecostes, que podemos
nos preparar para o Pentecostes no próximo domingo. O que vamos fazer nesses 9 dias sagrados? Oremos, é o que devemos fazer. Oremos fervorosamente. Oremos com perseverança ao Espírito Santo, já que ele é o doador dos dons da sabedoria e do dom da fortaleza. Ó Divino Paráclito, repitamos a miúde durante esses dias sagrados. Ó Divino Paráclito, vinde iluminai nosso entendimento, iluminai a nossa vontade, fortalecei o nosso espírito. Veni, veni Sancte Spiritus. Ó Divino Paráclito, queremos viver e morrer na santa fé católica, na fé apostólica, dando sempre solene testemunho ao Divino Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei que creiamos firmissimamente e até o último instante de nossa vida todos os dogmas da fé católica, dogmas que se compendiam no ministério da Augustíssima Trindade. Ó Divino Paráclito, fazei, pedimos-vos prostrados em terra, que levemos uma vida de obras meritórias. Fazei que saiamos desta vida trilhando o caminho da eterna salvação. Fazei que um dia possamos gozar eternamente de vosso paraíso. Da virtudes meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amém. Dai o mérito da virtude, dai a graça da salvação, dai a alegria perene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.